Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí, né, tudo que a mídia está falando sobre esse jogo de Racing e Botafogo hoje, tá? E o Botafogo que acaba de fechar mais uma contratação, né? Fechou mais um contrato aí de 3 anos. Então ficou interessado, quer saber tudo isso e muito mais do Fogão? Então assista esse vídeo até o final. No Sport Center. Olha o Botafogo, hein? Números do Savarino, então, são 59 jogos, 15 gols, 14 assistências e ele precisa, então, de 142 minutos para participar de cada gol do Botafogo. Hoje tem Botafogo e Racing. Va a ser un partido muy fuerte, es el campeón de la Copa Sudamericana, pero bueno, nosotros también somos el campeón de la Libertadores. Va a ser un partido difícil, un rival muy difícil y bueno, esperemos nosotros poder estar bien para ganar el partido. El equipo está preparado tanto mental como físicamente para si Dios permite sacar un buen resultado aquí y luego ir a casa y también tener un buen resultado. Pra gente jogar de novo na Argentina é lembrar também o campeonato, a taça que a gente conseguiu, então é bonito demais. Mas também sabemos que é uma nova final, é um jogo completamente diferente. É um jogo contra um time argentino, um time forte, um time que mantiveram os jogadores, o corpo técnico, então é um time preparado. É difícil em tão pouco tempo ter 2 finais, mas como falei na outra pergunta, a gente trabalha e quer ganhar, então vamos ir para frente sempre. É uma quinta-feira especial, porque é uma quinta-feira que, pelo menos, é a parte 1 de um jogo que vale taça que você acompanha aqui na ESPN e no Disney+. O Donan falava e o Felipe falavam, né? Os dois falavam sobre mobilização, assim como o Botafogo, o Racing, não é, Felipe? Ficou um tempo também sem conquistas internacionais. Voltou a levantar uma taça no ano passado e quer mais, hein, Felipe? É esse o ponto, 36 anos, Bruno. Então a gente está falando, estar numa Recopa, assim, não é aquela coisa convite livre. Cola lá e joga a Recopa. Você precisa ganhar a Libertadores ou a Sul-Americana. E a gente sabe que é difícil, é muito difícil você ganhar ou uma ou outra. Então estar na Recopa é um privilégio. É algo, por isso que a gente aqui tá batendo nessa tecla, porque hoje à noite, o pessoal que estiver assistindo ESPN, Disney+, o Botafoguense, tem que juntar a família mesmo. Assim, pouca gente tem essa oportunidade. E do lado do Racing, claramente existe essa mobilização sobre algo grande, e algo que a gente mencionou ontem, en passant, que eu acho que vale até aprofundar, que é assim, na Libertadores nos últimos anos só deu o Brasil. O Racing tem a chance de bater. A gente sabe que hoje em dia tem muito animal no futebol, quando a gente usa algum termo que pode ser associado, mas vamos imaginar que ainda dá para ter alguma civilidade. Mas vai, derrotar um brasileiro. Mas é isso, você receber um brasileiro e mandar ele para casa dolorido. Isso não está acontecendo recentemente em contexto de clubes entre argentinos e brasileiros. E é essa pegada, a Mari brincou do mood. Esse é o mood do Racing, é o mood assassino. Ele está querendo derrubar o Botafogo. E o Botafogo, claro que os jogadores estão mobilizados. Os caras vão sim, não tem como passar incólume aqui no cilindro e falar assim, não, vai levar uma partida. Não, eles querem. O problema foi o que disse o Textor. Se ele não tivesse falado nada, é óbvio que ele também quis tirar o peso da derrota para o Flamengo. Tinha um contexto ali na Supercopa do Brasil. Mas pegando o que disse o Bruno, a diferença de percepção é grande de um lado contra o outro, pelo menos nas palavras. Quando a bola rolar, é uma outra coisa. É uma mobilização diferente. E um clube que tem mais certezas. O Botafogo tem muitas incógnitas nesse momento. E de fato, assim, o Racing, na última temporada de Sul-Americana, ele já foi um time que eliminou brasileiros. Atlético Paranaense, Corinthians, campeão contra o Cruzeiro. E agora vai tentar carimbar a faixa de um campeão da Libertadores. O Racing respeita muito o campeão da Libertadores, que é o Botafogo. Mas nas últimas partidas ele já vem preservando, porque seguir vencendo, gente, é muito importante. Seguir vencendo, ter essa mentalidade de que todo título importa, é muito importante. Ainda mais um título internacional. É a Copa Sul-Americana que a gente vai ver aqui. E é um dos melhores times da Argentina. Isso aqui é quase que unanimidade com todo mundo que a gente conversa, colegas, né, jornalistas, torcedores. Como a gente já falou, hoje aqui a atmosfera, que é uma das atmosferas mais fantásticas do futebol sul-americano,
vai ser incrível, porque ingressos esgotados, 55 mil torcedores aqui no cilindro e um time organizado. Vieto voltando, o Maravilha Martínez também voltando para ser o comandante do ataque, foi o artilheiro da última Sul-Americana. E como a gente já informou na primeira passagem, né, na nossa primeira entrada aqui, tem desfalques na zaga, esse time do Gustavo Costa, Santiago Sousa, que é muito importante para o time funcionar, um dos líderes dessa equipe, e o Agustín Garcia Basso, também outro zagueiro titular. O time joga num esquema com 3 zagueiros, tem o meio-campo como uma grande fortaleza, muito forte, com Almendra, com Nardoni, o Salas acelerando de um lado, o Martirena muito importante como um ala pela direita. É um jogador que, assim, já mostrou, principalmente contra o Corinthians, toda a qualidade dele. Então, sim, é um Racing mais pronto. Quer dizer que vai ser campeão? Não quer dizer que vai ser campeão. O Botafogo não veio aqui passear. Não. Mas acho que é um Racing que, para esse primeiro jogo, ele tem que ser tratado como um favorito. É só a gente falar aqui, ó. Olha só isso aqui. Número de desfalques do Botafogo. Gregory, fora. Arthur, fora. Bastos, fora. David Ricardo, fora. Natan Fernandes, que foi contratado, fora. Também está com problema. O Santos Rodrigues foi contratado, fora, né? Nem chegou ainda, praticamente. E, né, o Jefinho também está fora. Então são 7 nomes, né, desse elenco que não estão à disposição. É um elenco de fato enfraquecido. Mas é um time titular no papel, para mim, forte ainda. Mesmo sem Almada e sem Luiz Henrique. Pra mim também. No papel é um time forte. Né, você tem 3 jogadores só que não foram campeões da Libertadores. O resto, você tem uma espinha dorsal definida. Só que são jogadores que desequilibravam muito, que saíram. Vamos ver o que o Caçaba consegue fazer dentro de um jogo que é coletivo, né? Não adianta ser forte no papel, tem que ser forte no campo. E ele tem muita coisa para ajustar numa equipe coletivamente abaixo. Vamos saber mais do lado da Argentina, do lado do clube argentino, o Racing. O Racing veio para essa Recopa e o nosso companheiro de ESPN Argentina, o Tomás Dávila, traz mais destaques sobre o adversário botafoguense. Hola amigos de Brasil, placer enorme saludarlos, gran abrazo para todos desde aquí, desde el cilindro de Avellaneda, aquí en Buenos Aires, esperando lo que va a ser el inicio de la Recopa Sudamericana en el día de mañana. Bueno, más de 50.000 personas estarán presentes, hay mucha expectativa en los hinchas de Racing, también en Gustavo Costas, el técnico de la academia, y ni hablar en el plantel, porque del lado de Racing es sin lugar a dudas el gran objetivo que tienen este semestre. En cuanto al equipo, pensando en mañana, tiene buenas y malas noticias el técnico de la academia, porque recupera, primero que nada, a Luciano Vieto, que se perdió el último partido por una molestia muscular, y recupera a Adrián Maravilla Martínez, su goleador que padecía una distensión en el sóleo de la pierna izquierda. Bueno, lo guardaron para este partido y mañana va a estar de arranque. Las malas noticias tienen que ver con que Agustín García Basso, un jugador muy importante en la defensa, no va a llegar para este partido, y para mí la baja fundamental que va a tener este equipo es la de Santiago Sosa, el jugador tal vez más regular del 2024 y una de las figuras de la Copa Sudamericana del año pasado. Bueno, no va a llegar para este partido por un esguince de rodilla derecha. Veremos si chega para o partido de volta. Ouvimos o nosso companheiro de ESPN Argentina trazendo os destaques do Racing. Eu vou voltar para vocês, Bruno e Mari, mas só deixando claro, quando a gente fala dessa coisa de mobilização, a gente está falando de um momento muito particular agora. A chegada do Caçapa foi no bate, né? Ele chegou já, fim de semana que não conta nada. A gente tem 2 jogos. O Botafogo sai daqui com empate. Primeiro que pode ganhar. Gente, é o Botafogo, atual campeão da Libertadores, com alguns problemas, mas é o Botafogo. Pode empatar, e mesmo que perca de 1-0, o jogo da volta, Newton Santos, tem jogo. A questão é como se comportar hoje. O jogo de hoje dita muito o duelo, e é isso que a gente está acompanhando aqui em Avellaneda, meus amigos do Sport Center. Vamos para os números, então, já que a gente está falando sobre a atualidade, né? Então, na temporada, o Racing tem 6 jogos. O ele ganha, ele perde, né? Então, 50% de aproveitamento, 3 vitórias e 3 derrotas. Mas aí com esse esquema também de mexer na equipe, como o próprio Felipe já tinha trazido pra gente. O Botafogo também, né? Mesclando bem a equipe, com 4 vitórias e um empate, 6 derrotas, o aproveitamento fica na casa dos 39%. A gente pode analisar o jogo, a gente pode analisar várias questões. Eu queria perguntar sobre o clima pro jogo, do lado do Botafogo, porque do lado do Racing a gente já tem todo o contexto da importância de voltar a vencer, do cilindro, da comoção que foi. É uma conexão histórica ainda importante, que é um grande ídolo agora na posição de ser o maior do clube. O Diego Milito ganhou a presidência, sim, né, Marco? O Diego Milito foi eleito presidente e ele falou sobre isso, né? De colocar o Racing como o Racing dele, de um gigante,
E o Racing volta a conquistar um título internacional contra o Cruzeiro e tem outra oportunidade agora, logo na primeira competição do Diego Milito. Beleza, e os então, argentinos, mas os argentinos eles dão mais valor a qualquer Copa do que nós brasileiros. Eu acho até que nos últimos anos a gente passou a dar mais, assim, um pouco mais. Porque fica uma disputa de quem tem mais título, tal, né? Mas é que eu acho que o contexto do Racing também entra nesse do sofrido, e não que o Botafogo não tenha sofrido. Então, mas isso o Botafogo poderia ter, né? Mas é que eu acho que o Botafogo, por agora ele ter dinheiro, ele ter uma situação, você... Não é aquela coisa do time de operários que, sabe, que cavou e tal. Foi um time que, com todos os méritos, o torcedor, eu acho que ele tem esse sentimento do operário que cavou, porque ele estava lá em todos os momentos. Esperou durante o mas o do Racing tem mais essa coisa mais romântica do futebol, né? Enfim. Mas não é esse meu ponto. O ponto é, qual que é o clima do Botafogo? O que a gente pode sentir da mobilização do Botafogo para esse jogo? O Textor esvaziou o início do ano. Essa é a minha opinião. O torcedor do Botafogo certamente estaria um pouco mais empolgado, ao meu ver, se o presidente, né, o dono lá do CEO, tivesse, enfim, dado as respostas para o início do ano. A verdade é que o Textor falou abertamente que ele não liga tanto para os 3, 4 primeiros meses do ano, mesmo sabendo que tinham 2 finais. Tinha a final da Supercopa, contra o Flamengo, que perdeu, e agora tem a final da Recopa. Ele falou abertamente que ele prefere, né, os títulos, as taças do final de ano, de Libertadores, de Brasileiro, de Copa do Brasil. Tá certo. Tá certo, mas é taça. O Donan, para mim, ele foi muito bem. Na hora que ele falou, gente, é taça, título, tá valendo o título, um título internacional, é uma Recopa, tudo bem, são 2 jogos, mas é título, é taça. Então a mobilização para mim está sendo diferente também. Assim, o torcedor do Botafogo é óbvio que ele quer ganhar a Recopa, é óbvio que ele quer mais um título na estante do seu clube. Mas tenho a impressão, sim, que o Textor deu uma esvaziada no momento que ele não falou abertamente que não ligava. Ele está nessa questão da procura pelo treinador. Ele reclamou do calendário do Brasil, ele tem razão em relação a... Porque realmente, um colado no outro. Mas, para mim, tem uma diferença considerável em clima do Racing. Um estádio lotado, festa, o próprio ponto do Milito, que o Marra falou. E a parte do Botafogo, porque o Textor, enfim, como eu já falei, deixou esse início de ano esvaziado. Porque no ano passado, né, Marro, o Fluminense tinha aquela motivação por ser a LDU. Queria fechar o ciclo todo, acerto de contas, né? Então o Fluminense se apegou muito nisso, né? Tanto que parece que conquistou aquilo e aí parece que aí... Tá, já vencemos tudo que precisávamos, né? E o Botafogo parece que ficou com essa sensação antes, né? É verdade que a competição não é a competição mais importante do ano. Sim. Mas também é verdade o que o Felipe disse, que ela é a coroa do que você construiu no ano passado. A coroa da coroa. Você chegou lá... A joia da coroa. Só 2 times são convidados entre aspas, né? Só 2 times estão lá... Tem o direito, né? Tem o direito de estar lá. Você não compra essa vaga. E é uma forma de... Cara... Enfim, fechamos aquele ano maravilhoso 2024. Aqui, ó, estamos com mais uma taça. É mais simbólico. Só que é o seguinte, é uma taça. Se ela não está comigo, ela vai estar com você. Você se tornou um inimigo nessa disputa. Então, eu não esvazio o que o Textor disse, ele disse a verdade. Por outro lado, eu lembro daquele torcedor do Botafogo, que a Roberta... Sim. Cara, meu compromisso com o Botafogo não é financeiro. Eu nasci botafoguense, eu amo o clube, não sei. Então, esse torcedor tem que ser honrado. Sim. E por mais que o Textor pense de forma diferente, eu acho que de vez em quando ele podia não falar algumas coisas. Porque aí ele fica distante do torcedor. O torcedor quer ver o time dele ganhar. Não quer ver o time ganhar em novembro e dezembro. Que também não tem garantia, né? Que também não tem garantia. Não estamos ganhando agora porque sabemos que vamos ganhar no final. Isso não existe, né? É porque esse dirigente, ele de fato, ele é mais frio, né? Ele é mais frio no sentido de, tem as outras competições nessa frente que vão ser mais importantes. É verdade, mas o torcedor, o cara que sofreu, ele não pensa assim. Tanto que é o que você está contando, o presidente do Racing não pensa assim. Não, tá ele louco, também sabe que não é verdade, mas ele sente de uma outra maneira. Ô, Donan e Felipe, vocês falavam sobre postura do Botafogo. Vocês imaginam que o Caçapa vai tentar hoje resgatar ainda ou não, o que era o Botafogo, o estilo de jogo do Botafogo no ano passado, e é a melhor estratégia para hoje? Eu acho que seria a melhor estratégia, mas não é fácil, né?
né, resgatar na memória o que os jogadores faziam, com uma outra engrenagem, com peças diferentes também por conta das lesões. Só para acrescentar no que vocês estão falando, que eu acho importante a gente trazer um pouco disso. Eu concordo muito com a visão do Jailson, e eu concordo com quando o Marra fala que a Recopa não é a principal competição do Botafogo. Beleza, não é a prioridade do Botafogo, mas é um título internacional. Claro. E quando o Textor fala que a prioridade está no Campeonato Brasileiro, numa Libertadores, ele esvazia mesmo esses 3, 4 primeiros meses do ano. E a gente tem visto esse reflexo na arquibancada. O Campeonato Carioca, a torcida indo em um número muito pequeno, né? Viralizou bastante em clássico, uma torcida pequena no Maracanã. E para trazer o nosso olhar aqui, a nossa vivência, a nossa experiência aqui, a gente não encontrou botafoguense ainda em Buenos Aires. E vai ter uma final, né, internacional aqui, uma Recopa Sul-Americana. Somente a Roberta Barroso, que foi até o hotel fazer a recepção da equipe, né, quando a equipe do Botafogo chegou, a delegação, encontrou 8 torcedores do Botafogo que fazem parte de um grupo de torcedores que mora em Buenos Aires. Então não tem essa mobilização mesmo da torcida. Acho que a torcida do Botafogo, obviamente, ela quer ganhar aqui. Os jogadores também, a comissão técnica, vai todo mundo se esforçar para tentar ser campeão. Mas não é o grande objetivo. É diferente do que a gente vê sobre o Racing. Quando a gente está aqui em Avejaneda, se respira a Recopa Sul-Americana. O objetivo é vencer. E o mais interessante ainda para passar para vocês, a gente conversa com colegas nossos aqui, jornalistas argentinos, e eles não entendem por que a torcida do Botafogo não está tão mobilizada, não está tão animada. Mas como assim? É campeão da Libertadores, é campeão brasileiro, é uma Recopa, eles não conseguem entender. E aí eu tenho que explicar todo o contexto, que não se tem um técnico definido, que o elenco está sendo reformulado, reconstruído, que perdeu os jogadores importantes, e a torcida está focando mais na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. O que eu acho dessa discussão toda é, quando você é campeão na Libertadores e brasileiro, são 2 títulos importantes, você fica grandão. Esse distanciamento de 2 meses não diminuiu o peso, pelo amor de Deus, do Botafogo, mas essa inércia de valor de um clube faz com que também a concorrência olhe de forma diferente. O Botafogo, quando tiver o sorteio de grupos, é o atual campeão da Libertadores. Sim. Todo mundo que olhar vai falar, eu vou jogar contra o Libertadores. Pra bem, que legal, que oportunidade, caramba. Tá no Super Mundial. Que desafio, tá no Super Mundial. Essa, a gente não tem dúvida que o Textor vai reforçar o elenco ao longo do ano, que pode vir um grande treinador, e as coisas... A gente não está discutindo o desfecho em dezembro. Ninguém está falando em dezembro, vão estar felizes ou não. A minha questão é esse distanciamento, essa inércia de poder do Botafogo. Você não pode deixar muito em banho-maria 3, 4 meses e de repente ir lá. Não. Quando você chegar, as pessoas têm que parar. E essa coisa do não é depois, o discurso não significa que o time vai jogar mal. Mas eu não acho que isso seja uma estratégia muito competente. O Felipe, rapidinho, só para responder rapidamente a questão do campo e bola que o Bruno fez. Ganhar é difícil, ganhar é desgastante, num calendário que realmente tem que ser revisto. O que o Botafogo fez no ano passado, gente, é algo, né? Ganhou uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro. E teve também um início de temporada muito prejudicado, né? Os jogadores têm um desgaste mental, você tem um desgaste físico e ainda mais um elenco que está sem o seu técnico e sendo reconstruído. Tudo isso a gente entende, eu acho que o debate que o Textor levanta sobre o calendário é justo. Concordo. É justo. Mas o ano começou, tem um título internacional aqui. E eu acho que o que ele deve fazer, Bruno, deve colocar o Danilo Barbosa para jogar como um zagueiro, porque é um jogador que ele já conhece de 2023. O Jair acabou de voltar do Sul-Americano Sub-20, só teve um treino só. É um jogador da posição, o Jair e Santos. Mas pode ser que ele coloque o Danilo Barbosa para fazer a zaga com o Alexander Barbosa. E no meio-campo, Alain e Marlon Freitas. Né? No lado direito, como não tem... Né, o Arthur, deve jogar o garoto Rafael Lobato. E uma outra alternativa é mudar o esquema, botar o Jair na zaga e colocar 3 volantes, né, entrar com... Aí vai ser um segredo. Sabe quem puxou o cabo? Quem? John Textor. Pode ser, hein? Ele viu que o Donan... Tava entregando. Cut! Ou meu querido zelador também, que é torcedor do Racing. Mas ele isso é uma série, né? Isso é uma censura? O Donan sabe demais. Temos que controlar quem sabe demais desse ambiente. Pode ser. Mas vocês acham que o Botafogo vai pra cima do Racing? Não. Porque o Botafogo do ano passado iria.
É outro modelo, um modelo completamente diferente. Até o Donan, não sei se era isso, né? Seria isso que o Donan mas é melhor evitar. Que o Donan falaria. Tô aqui, né? Não sei se seria isso que o Donan falaria, mas o lance dos 3 volantes provavelmente seria para proteger o Savarino. Para ter um pouco mais de controle da posse da bola, para justamente retardar um pouco o ímpeto do Racing. Não sei se seria isso que o Donan falaria, mas eu acho... Veremos se ele sobreviver apenas, saberemos. Mas eu acho que seria essa a ideia. O que está assim, chateando com o Savarino é que ele não está conseguindo ser o Savarino e ele também não consegue ser o Almada. Exatamente. Pelo espaço que ele tem que correr, o tanto que ele não consegue substituir o Almada e, no momento, ele não consegue ser o Savarino. Se ele fosse só o Savarino, já estava bom demais. Sim. Porque o Savarino da temporada passada foi irresistível. Só pra gente dar tchau, Donan, então, pro Donan terminar. E que bom que está vivo, hein, Donan? Sobreviveu. Felipe tem que cuidar bem desse rapaz. Eu tava aqui perguntando, tá no ar? Eu tô falando sozinho? O que foi? Estão me ignorando? Ele não entendeu a censura. Fiquei revoltado aqui, né? Mas tudo bem. Pô, mas Vai fazer graça. Você não é possível. Perdeu a única chance que tinha. Bem feito. Agora vai falar e mais nada também, vai falar Quando o esporte não sabe o que a gente aguenta com o Fernando Campos. Vai fazer uma graça. Até pra seguir o programa. Eu, hein? Vamos lá, então, hein, com mais... o Donan não volta mais. Não vou falar daqui a pouco ele volta, não. Chega. Agora vai falar mais nada. Chega de Donan, Felipe e tudo. Porque hoje tem Botafogo e Racing. Você assiste conosco. Racing e o Botafogo. Canais ESPN, Disney Plus. E o Botafogo, o Caçapa e a torcida do fogão de tanta gente, eles têm que tomar cuidado com os jogadores do Racing, muito bons, com a torcida, com a mística do cilindro, e eles têm que tomar cuidado também, amigos. Sabe com quem? Com os gandulas do Racing. Eles fazem parte do time. O Abel Neto tá falando bobagem. Tá bom, então assiste essa matéria aí. Alcança Pelotas, que fala. Alcança Pelotas. Gandula em espanhol? Alcança Pelotas. Lá na Argentina eles chamam assim. E Gandula era o nome de um jogador argentino. Bernardo Gandula. Que jogou no Boca e tal, e foi contratado para jogar no Vasco, aqui no Brasil que se notabilizou esse nome. Só que ele não foi inscrito no campeonato, então ele ficava ali atrás do gol, a bola que caía ele pegava e devolvia. Aí o Gandula pegou a bola, e isso virou o sinônimo de jogador, de quem pega a bola e devolve. Bernardo Gandula. E o nosso repórter sempre atento, né? Tá louco. Vladimir Bianchini, foi atrás da notícia e fez essa bela reportagem. Olha a importância dos gandulas. Botafogo, alcança Pelotas. Olha aí. O Racing não tem apenas 11 jogadores em campo. Os gandulas, que são garotos da base do time argentino, são parte importante nos jogos. Así se lo han planteado, de hecho tienen un entrenador y la indicación es clara, cuando la pelota se va afuera, si la pelota le corresponde a Racing, rápidamente que se las alcancen a los jugadores. Eles já ajudaram a equipe a chegar até a decisão da Sul-Americana no ano passado. Foi aqui que o gandula do Racing começou a jogada, que terminou com um gol de Juanfer Quintero, que decretou a eliminação do Corinthians na semifinal da Sul-Americana. Primero estaba dudando en saltar porque la pelota quedó en la línea. Estaba dudando, pero bueno, decidí saltar y me la pidió Gaby Rojas. La pelota rápido, se la di, sacó el lateral largo, se la dio a Maravilla, Maravilla cabeció y le quedó a Juanfer y definió. Es increíble haber participado y haber hecho que la jugada termine en gol. Como prêmio, Martim Santoro ganhou um calção e também ingressos para ver a final contra o Cruzeiro. No meio da torcida, comemorou o título inédito no Paraguai. Na semana retrasada, no clássico contra o Boca pelo argentino, outro gandula foi decisivo para Luciano Vietto abrir o placar. Estemos concentrados que somos uno más también adentro de la cancha. Y que, bueno, que estemos así pendientes a la jugada, siempre siguiendo la jugada. Ele ainda recebeu um agradecimento especial do técnico Gustavo Costas e do lateral Martirena. Ya se viene haciendo costumbre eso, pero bien, ellos que la leen bien, hay que felicitarlos. Seja com os pés ou até com as mãos, é bom que o Botafogo fique ligado no Racing. Eu falei, vocês falaram, o Abel Neto tá falando bobagem. Olha aí, já temos o Felipe Mota e o Donan com a gente? Fernando Campos, grande Donan, você falava agora há pouco que você ficou arrepiado com a mística, com a energia do cilindro, mas não são 11 contra 11 não. Hoje à noite tem os gandulas também, Fernando. Jogam junto, hein? Jogam junto, a atmosfera é complicada, ainda tem essa tática, né, dos gandulas, fora
a torcida que... A gente estava até conversando aqui agora com alguns colegas, né, da ESPN da Argentina, ingressos esgotados, capacidade de 55 mil torcedores aqui no El Cilindro. É até importante pontuar isso, Abel, porque a gente daqui viu o pessoal falando, a punição do Racing, o jogo Corinthians. Houve uma punição, mas não é para esse jogo. Esse jogo, liberado, lotação máxima, só tem um gominho aqui que tem um telão, que nessa faixa do telão não pode ter torcedor. Mas estamos falando ali de uma faixa que, se bobear, não chega a 1.000 pessoas. Assim, realmente vai estar lotado. Ali atrás fica a área para os torcedores do Botafogo e não vai ser uma presença muito grande da torcida do Felipe, Botafogo. acho isso importante até para a gente acompanhar o que está na tarde ali. O quanto o início de ano preocupa o torcedor do Botafogo. Essa mobilização. O nosso papel, a informação que a gente vai dar, é uma informação com todo respeito, mas eu acho que é necessária. A gente está em Buenos Aires aqui desde terça. A gente não encontrou nenhum torcedor do Botafogo ainda, tá? Ontem a Roberta Barroso, que foi acompanhar, né, a chegada da delegação do Botafogo no hotel, encontrou 8 torcedores do Botafogo que fazem parte da torcida organizada que tem aqui, né, a sua base em Buenos Aires. Mas acho que mostra muito do momento que o clube está vivendo, né? De indefinição. Quando o Textor fala que a prioridade é Libertadores, é Super Mundial, é Campeonato Brasileiro, a torcida fica desmobilizada. E não é o sentimento do Racing. Pelo contrário, o Racing quer muito esse título internacional. Lembrando que o Botafogo, na final da Libertadores, deu um show, lotou Buenos Aires. E agora invadiu Buenos Aires. Agora uma situação diferente. Mas só para arrematar a história da punição, a punição do Racing é para o jogo 1 da Libertadores. No jogo 1 da Libertadores, El Cilindro com portões fechados, sem torcida. Por conta da festa na semifinal contra o Corinthians. Fumaceiro, fogos e tudo mais. Aquilo ali rolou a punição para o Racing, mas hoje casa cheia, Abel, e realmente com torcida, com ótimos jogadores, uma bela comissão técnica e gandulas. O Racing vai usar tudo que tem, Abel. É verdade. Mas curioso, eu fiquei pensando aqui, Felipe, Donan, a punição foi por causa de um acontecimento no jogo da Libertadores, não vale para o jogo da Recopa. Mas o Gregory foi expulso no final da Libertadores. A Sul-Americana. A Sul-Americana. Verdade. Mas querendo ou não, esse confronto entre o vencedor da Sul-Americana e o vencedor da Libertadores. O Gregory foi expulso na final da Libertadores. E aí ele está suspenso para hoje? Como é que é? De um lado... Não faz pergunta difícil. Não sabe o que eu acho, Abel? Mas não é estranho? Sinceramente. Mas não é estranho? Você concorda comigo? Você tem a resposta. Esse jogo é muito maior do que o primeiro jogo da fase de grupos da Libertadores. Então, provavelmente querem ver esse templo lotado hoje. Então, né? É um evento, né? É um evento, decisão, né? É isso. Eu acho ótimo, tem que ter torcida mesmo, mas se punir... Mas então libera o Gregory pra jogar também. Bota lá o Gregory, então. Breler Pires, sua análise, o que você pensa, espera desse grande jogo entre Racing e Botafogo? Para esse jogo, um Racing mais mobilizado, como o Donan ressaltou, até empurrado pela sua torcida, muito difícil jogar no El Cilindro. E até a torcida do Racing tem aquela música clássica, Traigan Vino, Juega la Cadê, que você gosta tanto da Cadê, não necessariamente. Muchacho, Traigan Vino, Juega la Cadê, bien borracho, bien borracho. Aê, gostei. Mas é um clássico lá e realmente é um estádio que pulsa muito. Então o Botafogo vai enfrentar muita pressão. Defensivamente vai ser bastante exigido. Do lado esquerdo ali, a marcação do Alex Telles precisa tomar cuidado, porque o Martirena, que é um bom lateral, que não joga como lateral, ele é um ala, mas muito articulador, infiltra muito por quase dentro. Um ponta, às vezes. Quase um ponta. Não, é quase um ponta, mas muitas vezes constrói por dentro. Né? E isso confunde demais a marcação. Então o Cruzeiro penou muito para marcá-lo, o Corinthians a mesma coisa. O gol do Corinthians foi assim, né, Breler? Exato. O gol no Corinthians foi assim. Começando por ali, então o Botafogo precisa ficar muito atento. Hoje, comandado por um cara que foi brilhante em sua carreira como jogador, como zagueiro, Cláudio Caçapa, um exímio back. Esse era um back realmente das antigas, marcava muito bem, tinha qualidade técnica. Vai precisar montar um sistema defensivo muito competente para segurar todo esse ímpeto do Gustavo Costas, que também foi um grande zagueiro, campeão pelo Racing, e um time do Racing que, além de toda a empolgação de jogar em casa, deixou de lado um peso que tinha, que era de não ser relevante mais em competições continentais. Era um time até taxado como piada na Argentina,
Porque o Racing era sempre, montava bons times, mas chegava em Libertadores ou Sul-Americana, sempre decepcionava. Aí com Gustavo Costas voltou a ganhar um título relevante, ganhar uma Sul-Americana e de certa forma chega mais leve para esse jogo, muito motivado, é verdade, mas esse título da Sul-Americana dá ao Racing uma leveza que não teve nos últimos anos e que comprometeu muito até bons times que formou ao longo desse tempo. Você sabe que eu sou um apreciador de idiomas, sou professor de inglês, não leciono mais há muitos anos. E gosto muito de sotaques, diferenças e tal. Agora eu fiquei em dúvida. É Gustavo Costas ou Gustavo Costas, como o senhor está dizendo? Ah, bom, aí vai da pronúncia, se é de Buenos Aires, se é de Avejaneda. Muda. Você saiu bem, vai. Foi boa essa, hein, Johnny? Foi bom. Johnny! Mas eu acho que é Costas. Hoje tem... Johnny, Botafogo e o Racing do Gustavo... Costas. Costas, ou Costas. Ou Costas. O Breler tá meio Avejaneda. É Costas mesmo. Dragandino, juega da cadeia. Pois é. Eu queria falar um pouquinho sobre a escalação do Botafogo, Abel. E eu acho, na primeira entrada dos meninos lá do cilindro, o Donan cravou o que eu acredito que o Caçapa vai fazer. Danilo Barbosa improvisado como zagueiro, ao lado do Barbosa, que é uma tarefa muito difícil. Porque o Racing vai... Zaga Barbosa ao quadrado. Barbosa ao quadrado, uma com S e outra com Z, já que a gente tá fazendo essas brincadeiras aqui. E o Alan no meio, no lugar do suspenso Gregory. E vai ser muito difícil ali pro o Lobato conseguir performar no lado direito, assim como o Luiz Henrique performava, obviamente. Mas também tem a opção do Juan Cruz, se eu não me engano, né, gente? O Caçapa deixou meio que no ar se poderia ser o Juan Cruz ou o Lobato. É a única dúvida que eu tenho. No setor defensivo ali e na volância, eu acredito que seja Danilo Barbosa e Alan. Aí, pensando no ataque, eu acredito muito ali no Savarino encostando no Igor Jesus e fica a dúvida para a ponta direita como que o Caçapa vai escalar esse time. Diga, Donan, Felipe. O Juan Cruz sem dúvida está no jogo, na disputa por uma vaga, quando a gente tem aquela escalação provável que tem nome e algumas opções entre parênteses, o Juan Cruz é uma que está ali no ataque em relação ao Lobato, e essa questão do Danilo Barbosa no meio ou na zaga, o impacto que isso gera para Jair ou para Alan. A gente perguntou aqui para nossa colega da ESPN Argentina, é Costas, só que claro que eles falam rápido. Sim. Costas. O certo é Costas. Mas enfim, vamos no Costas mesmo, mas Breler, fica à vontade. Pode ficar a sua marca também como Costas, entendeu? Não tem Breler tem uma pronúncia diferente, o Breler, viu, Felipe? Do lado isso, azul de Costas Avejaneda. só não pode virar barriga. Sendo Costas, tá tudo certo se é Costas ou Costas, entendeu? Mas eu gostei do Breler cantando, viu? É bonito. Conhecimento histórico, né? A Realmente. torcida do Racing ficou comovida. Sim, o Breler tem a carteirinha da Guardia Imperial. Eu tenho experiência em bancadas. Eu gosto de frequentar estádio. Guardia Imperial? A Guardia Imperial é a principal enteada do Racing, barra brava de Racing. Fica atrás do gol à direita das cabines ali. Eles fazem aquela avalanche e tal. Ajuda muito. E de vez em quando arruma uma confusãozinha, não? Sim, não acontece, né? Diga. O Eugênio está citando a Guarda Imperial. Eu estava no jogo na Neoquímica Arena, Corinthians e Racing. A torcida do Corinthians fez uma festa muito grande aquele dia, mas foi impressionante o que a torcida do Racing fez em minoria também, cantando uma barbaridade sem parar, aquele apoio de fato incondicional, né, argentino. Sobre o time, eu também acho que ele vai com Danilo Barbosa, primeiro, por conhecer o jogador. Exato. É um jogador versátil que ele já trabalhou em 2023. E outra, o Jair, que é uma boa contratação para mim, um zagueiro com potencial, mostrou isso no Santos, ele acabou de voltar do Sul-Americano Sub-20 com a seleção. Ele teve um treino somente. Então, assim, para ele conseguir construir um entrosamento ali com o Barbosa, acho que seria um pouco mais arriscado. Agora, ele conhece mais da posição. É só analisar, Donan, por exemplo... Até ontem no UFC a gente tava com o Fábio Luciano e o Fábio até falou, eu não gosto como zagueiro de improvisação num jogo como esse. É que tem essa questão no Jair, né? O Jair não é uma improvisação de posição, mas é quase uma improvisação ali de ambiente. É novo no grupo, né? Acabou de chegar e tá vindo do Sul-Americano. Agora. O Bidon chegou agora do Sul-Americano ontem e já possui uma intimidade com o Bidon já conhece o clube. Mas chegou fora de ritmo. Porque não estava treinando com o Corinthians. Imagina um menino que acabou de chegar no plantel do Botafogo. Vai ser mais complicado ainda, né?
Por isso a opção E do uma Barbosa pergunta seja para mais os amigos. pertinente. Para os amigos do. Ah, você quer completar esse assunto? Completa, dona, depois eu pergunto. Não, rapidamente, sobre essa questão do Juan Cruz, que eu acho muito boa, né, que o João levantou, ele foi uma das principais contratações do ponto de vista de investimento do Botafogo. O jogador que apareceu na base do Santos, tinha potencial na base do Santos, teve uma passagem pelo Vasco com poucas partidas, pouco destaque, mas ele brilhou muito na Bulgária. Estava bem no Ludogorets. É um nível competitivo abaixo. Tem que ver qual o ponto e o nível de evolução que ele vai ter agora no futebol brasileiro nesse retorno. Mas ele de fato pode ser uma opção, porque é um jogador um pouco mais cascudo, forte fisicamente, e ele é versátil. Ele pode ser um 9, ele pode ser um substituto do Igor Jesus, um reserva do Igor Jesus, e ele pode fazer a beirada também. Eu acredito que ele vai optar pelo Lobato. Até pela característica de jogo e porque o Lobato ele é aquele ponta do estilo Botafogo de jogar. O cara veloz, né, esse Botafogo um pouco mais vertical. Acho que o Caçapa vai tentar resgatar isso, mesmo com pouco tempo de trabalho. Né, o Lobato pode ser esse jogador ali, canhotinho pelo lado direito. Agora, estilo Garrincha, não. Calma, não fala isso não, pelo amor de Deus. Eu achei que ele não tinha escutado. Calma, que é o Botafogo. Pois é, pessoal, tá mais um vídeo, né? O Botafogo que hoje enfrenta o Racing, né? Jogo válido pela Recopa Sul-Americana, né? Botafogo que vai jogar fora de casa, jogo de ida e de volta, né? Botafogo joga hoje. O jogo da volta é quinta-feira, dia 27. Tá certo? O Botafogo que terá aí, né, algumas, digamos, alguns desfalques, né? O Botafogo tem alguns desfalques aí para a partida. Ainda não tem treinador, mas o Caçapa tá aí para treinar o time, né? Ajudar aí o time no que for preciso. E saiu a informação também que o Botafogo fecha a contratação e assina por 3 anos com Elias Manuel, né? Crava jornalista. O Botafogo fechou a contratação do atacante Elias Manuel do Real Salt Lake, que assinará contrato de 3 anos, ou seja, até o final de 2027. A informação é do jornal Jeremias Welnerk, do SBT, nesta quarta-feira. Elias tem 23 anos de idade e foi revelado pelo Grêmio. Ele foi trocado pelo New York Red Bulls, né, com o Real Salt Lake para esta temporada, sem ter sido avisado, e não queria ficar no novo clube. O Botafogo enxergou em Elias Manuel uma oportunidade de mercado. Ele é centroavante de origem, mas pode atuar nas duas pontas. Em 2024 fez 9 gols em 40 jogos pelo New York Red Bulls, campeão da MLS. Esse é o novo reforço do Botafogo para a temporada de 2025, né? Com isso, Emanuel se torna a 9ª contratação do Botafogo. O Botafogo já fez aí 9 contratações e até agora não fechou nenhum treinador, né? É incrível demais isso aí no Botafogo. Mas, vamos falar do jogo, né, de hoje contra o Racing. Qual a sua opinião, o seu palpite, o seu placar para esta partida entre Botafogo e Racing? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.